nossa primeira aula será sobre o overview. Antes de iniciar, gostaria de explicar por que trabalhar com o overview. A ideia do overview é saber qual a situação atual dos processos e possibilitar a atualização de datas e status de uma maneira simples e rápida, sem a necessidade de abrir processo a processo. Então, temos a opção de filtro por data, que é a opção de criação do processo, autorização da coleta, previsão da coleta, data da emissão do house, previsão de saída, previsão de chegada, confirmação de chegada, por data de faturamento e por data de recebimento. Tá? Então, vamos buscar de uma forma padrão, que é a mais utilizada no dia a dia. Eu seleciono a previsão de chegada, um período, 1/1 de 2015 até 22/10 de 2015. Essa é a maneira simples. Você poderá localizar por importador, por consignee, notify, exportador, agente, embarcador, agente de remessa, despachante, quem foi o operador e quem é o customer service, ok? E ao lado você selecionará qual o importador, qual o consignee e assim por diante. Abaixo você poderá também localizar por referência do sistema global, a referência do cliente, por master e por house. E aqui ordenar os processos na lista abaixo, ok? Então, vamos clicar em filtrar e aparecerá os processos criados, os processos que estão previstos para chegar, ok? Além das informações do processo, referência do cliente, master, house, emissão, as informações do processo de uma forma macro, você poderá atualizar o status do processo. Basta dar um duplo clique no amarelinho, S de status. Então, aqui aparecerá os últimos status. Você poderá digitar a data, por exemplo, dia 22/10 de 2015. Chegada do processo, um exemplo, tá? Vamos supor que a data aqui ela aconteceu antes desses status. Então o sistema ordenará essas datas automaticamente. Então vou colocar dia 3/12 de 2014. Ó, ele entrou na ordem para que o cliente, ao receber o follow-up ou consultar via web, ele enxergue isso de uma maneira ordenada, tá? Como aconteceu o follow-up da mercadoria, tá? Aqui ao lado, M, são metas do processo, são as datas do processo, ok? Então, num duplo clique, ele aparecerá as datas do processo. Então, você poderá atualizar a autorização da coleta, previsão da coleta, a data da coleta e assim por diante, ok? Quando você digitar uma data aqui, não é necessário você atualizar o status do cliente. Ao digitar a data aqui, ele automaticamente cria um status para o cliente. Documentos anexos é a próxima, que é a letra D. Então aqui você poderá já anexar um documento ou até mesmo visualizar um, se houver necessidade de saber os documentos impressos, você pode dar um duplo clique, ele abrirá o documento. E também anexar um arquivo. Você poderá anexar o master, anexar o house, anexar invoice do agente internacional e assim por diante, ok? Eu cancelei. Você poderá também enviar e-mail diretamente do sistema.
clique em enviar e-mail. Ao abrir a tela, você tem a opção para, com cópia e assunto. No para, você poderá digitar manualmente ou selecionar do catálogo do cliente no Brasil. Duplo clique, ele seleciona o e-mail do cliente. Você também poderá selecionar o e-mail dos usuários internos da empresa. Então basta você dar um duplo clique e implementará com cópia, ok? Se você quiser enviar com cópia, você clique no campo com cópia, duplo clique, ele irá para o campo, ok? Para utilizar os outros e-mails de outros cadastros, basta você selecionar aqui, ó, cliente no Brasil, armador, se você precisar enviar um e-mail para o armador, enviar e-mail para despachante, para transportadora. O que ele faz? Ele acessa os contatos desse cadastro. Então, se eu selecionar o agente embarcador e dar um tab, se tiver algo cadastrado em contatos do agente embarcador, ele aparecerá uma opção para você dar um duplo clique e enviar um e-mail, ok? Abaixo você tem a opção de enviar follow-up ao cliente. Então basta você clicar aqui, ele carregará todos os status do cliente. Tá? Aqui abaixo você poderá selecionar um documento anexo. Ele envia o PDF como anexo. Depois você tem a opção do corpo do e-mail. No corpo do e-mail, ao lado, você tem textos pré-cadastrados. Um duplo clique, um enter, ele mostrará todos os cadastros. Um duplo clique, ele carregará na tela, tá? O texto como o corpo do e-mail, segue anexo, informação de booking, e o assunto como previsão de embarque. Então procure cadastrar o texto, o título, como se fosse o assunto mesmo, ok? Que ele vai utilizar, o título ele vai utilizar como assunto do e-mail. Depois você tem umas opções acima, abrir Outlook. Se eu selecionar essa opção e clicar em enviar, ele abrirá o e-mail do Outlook, ele não enviará diretamente para o cliente, ok? Você visualizará primeiramente no Outlook para depois enviar para o cliente. Você também poderá clicar aqui em Outlook para abrir o Microsoft Outlook. Essa opção é mais para quem acessa o sistema via remoto nas filiais. Bom, e-mail enviado. No próximo, você terá também a consulta do mantra. Um duplo clique, você faz a consulta do mantra, tendo o número de master e house, ok? No primeiro, os valores, resumo dos valores. Ele visualiza todas as entradas e saídas do processo na guia resultado geral. Então ele mostrará todos os valores lançados no processo e ao lado o valor a receber. Um lado a pagar e outro lado a receber. E o lucro líquido do processo. Ele também mostrará se tem alguma nota complementar vinculada a este processo, né? Então você faturou o processo e depois precisou emitir uma outra fatura complementar. Então ele mostrará todas as faturas complementares vinculadas a esse processo. Ok? Depois dos filtros, você tem a opção de salvar esse resultado aqui em Microsoft Excel. Então basta você clicar em salvar Excel, dar um nome para o Excel, overview, e salvar. Arquivo gerado com sucesso. Ele salvará exatamente neste formato, tá? Você só deverá apagar as colunas dos status, mas o restante você pode até enviar ao cliente também, utilizar como planilha Excel. Abaixo tem os resultados gerenciais. Então, totais do processo 10,
aguardando chegada, chegadas confirmadas 10, total de volume, peso bruto, peso taxado, média de transit time. Então acima você pode montar as metas. Então um exemplo, né, da previsão de chegada até a confirmação de chegada mesmo. Qual que foi a média de transit time? A previsão de embarque até a confirmação de chegada. Qual foi o lead time? Então você pode montar esses resultados aqui, ok? Total faturado, total a receber, valores recebidos, total a remeter e total remetido. Tudo baseado nesse resultado filtrado na tela, ok? Então, basicamente esta é a aula do overview. E para acessar o processo, basta dar um duplo clique. Então, dê um duplo clique, ele abrirá o house, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.